Oi, então, eu sou a Cláudia, sou especialista em ortodontia. Então, o assunto hoje sobre higiene bucal é um assunto relativamente simples, mas que para muitos pacientes ainda tem bastante dúvidas em relação a isso. Então a gente acaba tendo bastante quadros de gengivite, cáries, em questão da saúde, que acabam não sendo vistos por falta de informação, por falta de conhecimento. Em relação à escovação, o que é importante hoje em dia é a gente remover a placa que está aderida aos dentes. Então, normalmente a gente preconiza 3 escovações diárias, então após as refeições, pós-café da manhã, pós-almoço e pós-janta. O fio dental, normalmente, quem gosta e quem tem o hábito de passar, pode passar 3 vezes ao dia, mas uma vez só ao dia tá mais que o suficiente. Hoje em dia a gente tem uma vasta gama de escovas de dente, de cerdas e várias indicações também diferentes para as escovas. O que é importante é desorganizar a placa dentária que fica aderida no dente e não traumatizar os tecidos circuncidantes. Então, enfim, a gengiva tem que se manter preservado, o esmalte do dente também não pode sofrer desgaste, porque às vezes se a gente escolhe uma escova com muita dureza superficial, a gente acaba prejudicando a camada superficial do dente. Por exemplo, os pacientes que têm um hábito de pressionar muito a escovação, a gente indica escovas mais macias ou aquelas que têm mais cerdas, que são mais planas, que não tem tanta capacidade de machucar, ou até as escovas elétricas, né, que ela tem um sistema, um dispositivo de pressão. Quando o paciente vai fazer a força para escovar, ela para de vibrar ou para de rotacionar e aí não acontece o dano gengival, né, o dano ao esmalte, enfim. Então eu gosto de indicar bastante a elétrica também. No fio dental, o que importa é a facilidade na passada do fio dental, então que ele alcance algumas regiões bem importantes, que é a região de sulco, que são a parte mais próxima da gengiva. No mercado existem vários modelos de fio dental, a gente tem os mais finos, a gente tem as fitas e a gente tem os fios dentais encerados. Ele facilita o deslize entre o ponto de contato, então o paciente consegue ter um acesso mais fácil, né? Então às vezes tem aquele ponto de contato muito justo, onde o fio dental rasga, então aí tem que se pensar num fio encerado, talvez um fio um pouco mais fino. Então a gente vai adaptando, cada paciente tem essa indicação. O primeiro ponto a se avaliar das pastas dentais é se ela possui grânulos ou não possui. Os Estados Unidos acabou proibindo, né, os grânulos de polietileno, que algumas pastas dentais a gente ainda vê no mercado aqui no Brasil. Esses são polímeros que não são biodegradáveis, eles podem ser encontrados em gengiva, em tecidos. Eles já foram proibidos nos Estados Unidos e no Brasil ainda não. Eu não gosto de indicar esse tipo de pasta de dente em função da abrasão e da agressividade, principalmente em pacientes que estão fazendo clareamento dental. O poro do dente fica mais desorganizado e aí a gente pode ter algum dano na superfície. As pastas clareadoras, por exemplo, elas têm uma quantidade muito pequena de agentes clareadores, então ela por si só não faz o clareamento. O legal de algumas delas é a gente fazer a manutenção do clareamento. Ela deixa o dente mais polido, então reflete uma luz mais branca, digamos assim, então a gente tem mais reflexão de luz, a gente acaba mantendo um resultado mais bonito. Então, mais é esses cuidados com a estrutura, né, com a questão de manutenção, de higiene. Tem algumas pastas que têm na formulação delas alguns agentes que impedem uma nova aderência de placa tão cedo. Elas são bem legais também para algumas situações, por exemplo, de ortodontia fixa, pós-cirurgia ou pós-implantes, que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Então tem algumas indicações, mas para dia a dia, uma pasta que tenha uma dose mínima de flúor e que não tenha um agente que dane os tecidos é mais indicado.